Olá, pessoal. Eu sou Andréa Capelli, professora de Matemática e de Química do cursinho alternativo, e no encontro de hoje eu vou resolver algumas questões de matemática da prova de conhecimentos gerais, a prova da primeira fase da FUVEST do ano de 2020. Essa prova ela é composta por 12 questões e nesta nossa gravação, né, neste nosso encontro, eu resolverei 5 dessas questões. Eu vou apresentar a prova para vocês, a gente vai fazer a leitura e interpretação dessas questões, e a seguir eu vou mostrar para vocês a resolução. Então, a primeira questão que eu resolvo, essa é a versão V da prova de 2020, é a questão de número 14. Se em 15 anos o salário mínimo teve um aumento nominal de 300% e a inflação foi de 100%, é correto afirmar que o aumento real do salário mínimo nesse período foi de... Então, destaquemos, em 15 anos, salário mínimo aumentou 300%. A inflação aumentou 100%. Então, qual foi o aumento real? Eu vou apresentar agora para vocês a resolução também aqui na tela. Aqui está. Então, questão de número 14, eu apresento em primeiro lugar a vocês a fórmula do aumento percentual. Então, toda vez que a gente quer dar um aumento de X% sobre determinado valor, é possível calcular o valor final fazendo-se valor inicial multiplicado por 1 mais X%. Então, essa fórmula ela é bastante importante, a gente pode utilizá-la sempre que houver um aumento percentual sobre determinado valor, e eu aproveito a oportunidade para dizer que se você quiser dar um desconto percentual, a fórmula é muito parecida, só que em vez de fazer 1 mais X%, no caso do desconto, você faria 1 menos X%. Voltando ao nosso exercício, eu estou chamando de SI o salário inicial, então, o salário há 15 anos atrás. E eu estou chamando de CI o poder de compra desse salário, né? Então, imaginemos, a pessoa tinha um salário 1.000 e ela comprava 1.000 com este valor. Aí vamos, né, resgatar lá do problema que o salário, nesses 15 anos, ele teve um aumento de 300%. Então, o salário final é o salário inicial multiplicado por 1 mais 300%. A gente corta os dois zeros, né, do 300 e do 100, então 1 mais 3 é 4. A gente conclui, então, que o salário final, após o aumento de 300%, ele vai para 4 vezes o salário inicial. Agora vamos pensar nesse poder de compra, né? O que houve com o preço das coisas? Então, se eu comprava 1.000 há 15 anos atrás, com a inflação, o que aconteceu com esse valor, né, que eu botava em determinados produtos? Então, CF é CI multiplicado por 1 mais 100%, porque, segundo o enunciado, o preço das coisas aumentou 100%, a inflação foi de 100%. Então, dar um aumento de 100%, na verdade, você vai duplicar o valor original. Então, aquilo que custava CI há 15 anos atrás, hoje terá um custo de 2 CI. E aí, se a gente observar, né, o salário final, 4 vezes SI,
ele equivale ao dobro, né, do salário, do custo final. Concordam? Porque lembra que lá no início, SI é igual a CI. Então, se você compara agora o que aconteceu com o salário, ele quadruplicou. Mas o que aconteceu com o custo das coisas? O custo das coisas duplicou. Ainda assim, se você compara esse salário quadruplicado com o custo das coisas que foi duplicado, reparem que o poder de compra duplicou. Então, é como se o salário atual, em comparação ao salário inicial, teve um aumento real de 100%. E isso a gente conclui porque ele teve a duplicação do poder de compra. Certo? Entendido isso? A alternativa que nos apresenta essa ideia, né, do aumento real de 100% é a alternativa B. Agora a gente vai para a próxima questão. Eu já ia falando da resolução dela, mas deixa eu mostrar para vocês, né? A próxima questão que a gente vai resolver é a questão de número 18. Uma das questões mais trabalhosinhas da prova, aquela que a gente vai ter que se debruçar um pouquinho sobre os cálculos. Vamos lá. Então, questão de número 18 diz assim: mais do que cálculos, né? A gente vai ter que equacionar. A dona de uma lanchonete observou que, vendendo um combo a R$ 10, 200 deles são vendidos por dia. E que para cada redução de R$ 1 nesse preço, ela vende 100 combos a mais. Nessas condições, qual é a máxima arrecadação diária que ela espera obter com a venda desse combo? Então, destaquemos. Se ela vendeu o combo a R$ 10, ela vai conseguir vender 200 combos por dia. Porém, ela percebeu que, se ela diminuir em R$ 1 o valor desse combo, por exemplo, em vez de vender a 10, ela vende a 9. Ela percebeu que ela vai vender 100 unidades a mais. Então, em vez de 200, vai vender 300. E assim por diante. Então, qual vai ser a arrecadação máxima com esse raciocínio, né? Com essa tomada de decisão? Vejamos aqui, então, agora a resolução da questão de número 18. Bom, eu fiz uma tabela, né, para a gente poder acompanhar o raciocínio. Então, preço unitário R$ 10, vende-se 200 unidades, a arrecadação, que é o que nos interessa, né, porque o exercício quer saber a arrecadação máxima. A arrecadação ela é calculada fazendo-se o preço do produto vezes a quantidade que se vende dele. Então, R$ 10 vezes 200 vezes vai dar R$ 2.000. Se eu diminuo R$ 1, eu vou cobrar R$ 9 o preço unitário, só que eu vendo 300. 9 vezes 300 dá 2.700, aí tá com reflexo, tá? Mas são R$ 2.700 arrecadados. Agora vejamos, se eu diminuo ainda mais R$ 1, eu vendo a R$ 8, eu aumento mais 100 unidades. Eu passo a vender 400 unidades a R$ 8, a arrecadação vai para 3.200. Enfim, como eu já tinha destacado, a arrecadação você consegue fazendo o preço, né, vezes a quantidade. Mas esse preço, como é que eu generalizo ele? Então, de novo, eu peço desculpas pelo reflexo aí no momento da tirada da foto, mas o preço do produto, ele varia. Ele varia partindo de 10, e aí ele vai tirando R$ 1, né? Então, olha como eu equacionei.
Eu digo que o preço do produto, ele custa 10 menos X, sendo que para X igual a zero, por exemplo, 10 menos zero é 10. Para X igual a 1, 10 menos 1 é 9. Para X igual a 2, 10 menos 2 é 8. Então, X aí seriam os inteiros não negativos, né? Ou os números naturais. Por outro lado, a quantidade de produtos a gente pode chamar de 200 mais 100x. Pense sobre isso novamente. Se x é zero, 100 vezes zero é zero, então a quantidade dá 200. Se x é 1, a segunda linha, né? Então, uma centena será acrescentada ao 200. Se x é 2, duas centenas serão acrescentadas ao 200. Então, não é muito simples, né, pessoal, enxergar esse equacionamento. Mas a arrecadação, então, ela pode ser calculada em função de x, tá? Sendo de 0 até reticências, né, até infinito, dentro do universo dos números naturais. Quer dizer, de 0 até o infinito não, né, porque o preço não pode ser negativo. Então, em teoria, x varia de 0 a 10, né? Você poderia dar o produto de graça. Nesse caso, a arrecadação é 0. Enfim, viagens à parte. Se a gente distribui aí essa multiplicação, a gente vai obter, então, 10 vezes 200 é 2.000, 10 vezes 100x é 1.000x, menos x vezes 200 menos 200x, menos x vezes 100x, menos 100x quadrado. Aí a gente organiza isso daí que a gente identifica como uma função do segundo grau. Então, a arrecadação pode ser escrita como menos 100x quadrado, aí junta o 1.000x com menos 200x, dá 800x mais 2.000. Uma observação, se nós estivéssemos procurando raízes, a gente poderia simplificar essa lei aí. Só que a gente não está procurando raízes, a gente está procurando a arrecadação máxima. A arrecadação é o nosso Y, se a gente for parar para pensar na teoria, né? Então, a gente quer o Y do vértice. E a formulinha para calcularmos o Y do vértice é menos delta sobre 4A. Não se deve simplificar esta função quando se deseja calcular y do vértice ou x do vértice, tá? Você só pode simplificar quando você está procurando raízes, porque daí o y vale zero, e aí você pode dividir ou multiplicar a equação pelo número que você quiser, que você não altera a solução, tá? Para achar o x do vértice ou o y do vértice, não se deve simplificar a função. Assim sendo, o delta será b ao quadrado menos 4ac, olha que b imenso, né? 800 ao quadrado dá 640.000, menos 4 vezes a, que é menos 100, vezes c, que é 2.000. Esse produto, menos 4 vezes 100, dá 400, vezes 2.000, vai dar 800.000. Somado aos 640.000, temos 1.440.000. Esse é o valor do delta. Então, agora, voltando lá, né, a arrecadação máxima, que é menos delta sobre 4A, será menos 1.440.000, dividido por 4A, menos 400. Corta 2 zeros em cima e embaixo, a gente vai fazer 14.400
dividido por 4, menos com menos, resultado dá positivo, 3.600 é a arrecadação máxima, tá? E isso a gente consegue na alternativa C. Dava para fazer no braço esse exercício também, né? Se você vai variando de R$ 1 em R$ 1, se você fosse mais um pouquinho, você poderia encontrar a alternativa correta, beleza? Mas, de qualquer maneira, é uma ótima oportunidade para a gente relembrar um pouquinho a respeito do vértice de uma função do segundo grau. Lembrando ainda, já que nós estamos aqui numa revisão, se fosse o caso de você encontrar o x do vértice, né, que seria qual é o valor de x que faz a arrecadação ser máxima? A fórmula seria menos b sobre 2a. Voltando para a provinha, vamos agora para a terceira questão que eu resolverei com vocês. Se eu não me engano, agora é a questão de número 21. É ela mesma. Vamos subir aqui um pouquinho a tela. Um exercício de sistema linear. Último assunto que nós trabalhamos e que aqui aparece de uma forma bem prática, tá? Uma agência de turismo vendeu um total de 78 passagens para os destinos Lisboa, Paris e Roma. Sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa. Qual foi o total de passagens vendidas conjuntamente para Paris e Roma? Então, eu já vou destacar para vocês que eu chamei, né, o número de passagens vendidas a Lisboa, eu chamei de L. O número de passagens vendidas a Paris, eu chamei de P. E o número de passagens vendidas a Roma, eu chamei de R. E a primeira equação, então, que eu tenho é L mais P mais R é igual a 78, tá? Então, o total de passagens, somando esses três destinos, dá 78. A seguir, quando ele diz, sabe-se que o número de passagens vendidas para Paris foi o dobro do número de passagens vendidas para os outros dois destinos conjuntamente. Vocês vão ver que eu escrevi que Paris, P, é igual a 2 vezes, abrir parênteses, Roma mais Lisboa. E, finalmente, quando ele diz, sabe-se também que para Roma foram vendidas 2 passagens a mais que a metade das vendidas para Lisboa, a primeira coisa que eu enxerguei foi isso, né? Metade das vendidas para Lisboa é Lisboa sobre 2. Ah, mas foram vendidas 2 a mais do que isso. Então, eu fiz Lisboa sobre 2 mais 2 é igual a R. Bom, finalmente, nós quereremos saber o número de passagens vendidas juntas para Paris e Roma. Juntas, quero dizer, somar, né, esses dois números. Então, vamos novamente para a telinha da resolução. Opa, espera só um instante. Deixa eu abrir aqui. Que eu estava com a outra, né? Um instantinho só. Agora sim.
Então, como eu comentei com vocês, escrevi L mais P mais R, 78. P é o dobro de R mais L, e R corresponde a L sobre 2, metade de Lisboa, mais 2 unidades. Aí, pessoal, eu comecei olhando, né? Por exemplo, essa terceira equação, ela já tem apenas duas incógnitas, então eu posso escrever uma em função da outra. Como a gente tem esse denominador 2, eu optei por duplicar essa terceira equação. Então, ficou 2R é L mais 4. Aí eu isolei o L. L é 2R menos 4. Já tenho L em função de R. Aí o que eu fiz? Eu fui na segunda equação e coloquei lá, né, esse L em função de R. Só substituir. Então, eu copiei. P é igual a 2 vezes, abre parênteses, copiei o R e no lugar do L, botei 2R menos 4. Operando dentro desse parênteses, a gente obtém 3R menos 4. E já duplicando, por causa daquele 2 que está ali fora, fica 6R menos 8. Lembrando que na duplicação a gente utiliza a propriedade distributiva, tá? Porque dentro do parênteses a gente tem 3R menos 4, uma soma, uma subtração. Finalmente, então, agora eu tenho também Paris em função de Roma. Então, reparem, L está em função de R, P está em função de R, e eu vou substituir tudo isso na primeira equação. Então, foi o que eu fiz. No lugar de L, eu coloquei 2R menos 4. No lugar de P, eu coloquei 6R menos 8 e copiei mais R igual a 78. Reparem que a gente chega numa equação cuja única incógnita é o R, né? Então, vamos somar aí 2R mais 6R mais R, dá 9R. A parte numérica, menos 4 com menos 8, dá menos 12. Quando você passa para o outro lado, ele passa somando no 78. Então, 78 mais 12 dá 90. 9R é 90, a gente descobre que R vale 10. Voltando lá, né? Então, L é 2R menos 4, 2 vezes 10, 20, menos 4, 16. Voltando também no P, que é 6R menos 8, 6 vezes 10, 60, menos 8, 52. Como o exercício queria que nós somássemos, né, a quantidade de passagens vendidas a Paris mais Roma, Paris é 52, Roma é 10. O total é 62, que é o que a gente tem na alternativa D. Então, exercício trabalhosinho, né? Tem que fazer toda essa leitura, uma espécie de tradução daquilo que a gente está lendo para a linguagem matemática, equacionar, mas a resolução das equações eu considero relativamente simples. Estamos nos aproximando já do final, né, desse nosso encontro, mas ainda temos duas questõezinhas, as duas últimas de matemática dessa prova, questão agora de número 23. Vamos que vamos. Aqui está. Uma cidade é dividida em dois setores. O setor sul, com área de 10 quilômetros quadrados, e o setor norte, com área de 30 quilômetros quadrados. Após um final de semana, foram divulgados os seguintes totais pluviométricos. Então, na região sul, no sábado, choveu 7 milímetros em 10 quilômetros quadrados. No domingo,
9 milímetros em 10 quilômetros quadrados. Na região norte, no sábado, choveu 11 milímetros e no domingo, 17 milímetros em 30 quilômetros quadrados. É correto afirmar que o total pluviométrico desse final de semana na cidade inteira foi de... Então, vamos lá. Vamos ver de que maneira que a gente junta estas informações na resolução. Achei essa questão bem tranquilinha. Então, ela está no centro da nossa imagem, né? Eu anotei aí que na região sul, então, o total do sábado com o domingo foi de 16 milímetros. Se eu não me engano, 10 num dia e 6 no outro, né? Não foi isso? Bom, enfim, foram 16 milímetros. E se a gente pensar em 16 milímetros numa área de 10 quilômetros quadrados, tudo bem que eu não arrumei o volume, e até vocês vão ver que eu considero o volume numa unidade bem estranha, né? Quilômetro quadrado vezes milímetro, mas é porque vocês vão ver que no final essas unidades vão se cancelar de uma forma muito confortável para nós, então era desnecessário ficar fazendo alterações de unidades para depois voltar tudo ao original, tá? Então eu simplesmente imaginei área da base 10 quilômetros quadrados, vezes a altura, considerando sábado mais domingo, 16 milímetros, temos aí 160 quilômetros quadrados, vezes milímetro, na área sul, no final de semana. No norte, foram 28 milímetros, 11 num dia, 17 no outro, se eu não me engano. Daí, considerando que dessa vez a área da base é 30 quilômetros quadrados, área da base vezes altura, a gente obtém 840 quilômetros quadrados vezes milímetro de água. Somando esses volumes, 160 com 840, você vai ter, então, 1.000 quilômetros quadrados vezes milímetro, esse é o volume, que dividido pela área da base, daria essa altura, né? Que é o índice pluviométrico total na cidade no final de semana. Então, vejam, se você pega os 1.000 quilômetros quadrados vezes milímetro e divide pelos 40 quilômetros quadrados, que é a área total da cidade, quilômetro quadrado cancela com quilômetro quadrado. Além disso, você pode cortar um zero em cima e embaixo, e 100 dividido por 4 dá 25 milímetros, tá? Eu não anotei a alternativa correta, mas deem uma olhadinha lá na prova e eu vou verificar e depois eu posso compartilhar lá na descrição do vídeo, tá? Mas acho que o que mais interessa aqui é que a gente observe, a seguir a gente olha lá na prova, né? E vai ver qual alternativa que tinha 25 milímetros, se eu não me engano era a letra C. Finalmente, ufa, chegamos! Uma questão que não é difícil, ao meu ver, do ponto de vista matemático, mas eu confesso que tenho lá as minhas dificuldades com inglês. A questão de número 24 é uma questão interdisciplinar que mistura matemática com inglês. Ah lá, pessoal, era letra D de dado, tá? A alternativa correta da questão de número 23. Bom, gente, eu até peço perdão pela pronúncia que logo virá, mas eu lerei como posso, tá? Point A is twice as far from point C as point B is from A. If the distance from point B to point C is 5 inches, how far is point A from point C? The living that don't need to solve word
problems. Eu sou esse menininho aí, socorro. Enfim, o que essa questão diz em português? O ponto A está o dobro da distância do ponto C do que o ponto B está de A. Então, a distância do ponto A até o ponto C é o dobro da distância do ponto B até o ponto A. Se a distância do ponto B ao ponto C é 5 inches, que são polegadas, ele explica logo a seguir, qual será a distância, então, do ponto A até o ponto C? Então, as possíveis soluções em polegadas, inches, em inglês, para o problema matemático proposto no quadrinho, no caso em que os pontos A, B e C estão em uma mesma reta, são... Uau! Vamos lá. Eu que sou chorona, né, gente? Pelas minhas dificuldades com a língua inglesa, posso confessar para vocês que eu teria sim dificuldade em traduzir esse texto, mas uma vez traduzido, a figura está aqui, né? Ele diz: a distância de A até C é o dobro da distância de A até B. Então, numa primeira reta, eu sugiro isso aí para vocês, né? Fazendo umas marcaçõezinhas. Entre A e C, eu botei 2 medidas. Entre A e B, é uma vez só que essa medida aparece. E aí, considerando que a distância de B até C é 5, cada pedacinho desse seria 5 dividido por 3. E aí, a distância de A até C são 2 vezes 5 terços, que dá 10 terços. Uma outra situação, né? Ainda considerando que a distância de A até C é o dobro da distância de A até B, seria o B estando entre A e C. Então, aí veja, né? De B até C, nós temos 5 polegadas. De A até C é o dobro disso, seriam 10 polegadas. Essas são as duas possibilidades, né, de resolução do problema, e é o que encontramos na alternativa A. Enfim, pessoal, espero ter podido contribuir um pouquinho aí, resolvendo essas questões junto com vocês. Coloco-me totalmente à disposição. Caso tenham alguma dúvida, podem me mandar mensagem e nas redes sociais, pelo WhatsApp do nosso grupo de revisão. Se você ainda não está, se inscreve. O link está lá na bio do Instagram do Cursinho Alternativo. Um beijo para todo mundo, ótimos estudos e até a próxima prova resolvida.